Vou te passar. Última Hora e TV.com Areal. Hoje com convidados especiais e trouxemos aqui o grande jornalista Thiago Sodré, que vai conversar com um dos principais mentores do entretenimento do Rio de Janeiro, João Diniz, que também, além de empresário, ele é um carioca de 50 anos, com experiência de vida, pai de Joana e de Diogo, há 3 décadas de trajetória profissional, atua como gestor e empresário e tem o Instituto João Diniz, que forma jovens em todas as comunidades. Vou passar a palavra para o Thiago Sodré para fazer as boas-vindas. Obrigado, boa tarde. Obrigado, João. Thiago, um prazer. Obrigado, meu irmão. Prazer estar aqui. Meu. Ralf, obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui. Vambora, vamos lá, gente. Olha só, João Diniz, um dos maiores... uma das maiores figuras públicas aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca, a gente está falando hoje de um dos maiores polos comerciais da cidade do Rio de Janeiro, né? E esse cara é quem comanda aqui um monte de estabelecimentos comerciais que vocês vão descobrindo durante a trajetória da nossa conversa. Ele que tem 30 anos de entretenimento, já teve nas maiores casas da cidade, né? Agora também candidato aí a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouco Ralf vai explorar melhor essa parte. Mas, João, eu quero saber sobre a sua trajetória comercial, o empresário, o lado daquele cara que acorda cedo, vai lá, pega o saco de gelo, porque eu sei que começa desse jeito, né? Ninguém começa só dando ordens, tem que botar a mão na massa. Perfeito. Como é que surgiu essa história do comércio na tua vida? Cara, Thiago, é muito curioso. Você fez uma colocação muito bacana. Assim, o empresário, às vezes ele tem uma visão que é o cara que não bota a mão no gelo, não bota a mão na massa, né? E até hoje, né? Assim, eu fico nos salões, eu arrasto mesa, arrasto cadeira, eu sou um cara do comércio, mas eu sou aquele cara que gosta de botar a mão na massa, né? Gosto de estar perto dos meus colaboradores, dos clientes. E isso veio de uma forma muito natural. Eu sempre, desde garoto, fui um cara com muito network, e eu entendi que eu podia transformar o meu network em negócio. Então, eu comecei desde garoto, 18, 19 anos, promover grandes eventos no Rio de Janeiro, porque eu era uma pessoa com uma relação muito bacana, de academia, de praia, de faculdade, de colégio. Então, eu era um grande reunidor de pessoas. E eu resolvi criar eventos. Na época eram open bar e open food, né? Porque é muito cíclico, né? As noites elas têm tendências. Então, na época, a gente tinha comida e bebida liberada. Então, eu alugava grandes casas na Barra da Tijuca. Na época, eu morava na Zona Sul, mas os grandes espaços eram aqui na Barra. E promovia grandes eventos. Então, eu reunia aí numa noite 2, 3 mil pessoas e comecei a entender de que forma que eu podia ter uma carreira profissional fazendo o que eu gostava, né? Usando o network, promovendo entretenimento, gerando emprego, falando de cultura. Eu sempre fui muito ligado à parte de cultura musical. Então, a gente trazia DJs, trazia artistas, enfim. Então, foi o meu legado, a minha história profissional começa aos 20 anos de idade. Depois eu tive uma experiência em parceria com o Ricardo Amaral, que também é uma grande referência para todos nós, né? Um dos maiores do setor de entretenimento o Ricardo, aqui na cidade. Ele né? Parece, para a gente, é um mentor, né? O Ricardo tem 84 anos, 85, e continua sendo uma figura necessária ao Rio de Janeiro. Eu até brinco com ele, dizendo que ele precisava de uma estátua ali na Nossa Senhora da Paz, em vida, né? Porque geralmente a gente quer homenagear as pessoas depois que elas se vão. Então, eu acho que a gente precisa render homenagem a algumas figuras, e o Ricardo Amaral, ele tem todo o meu respeito, não só meu, mas de todos os cariocas. Então, tive uma passagem com ele, trabalhei com ele em algumas casas noturnas, e fazia grandes eventos, e também, com o dinheiro desses eventos, eu comecei a montar as minhas casas, né? Então, eu comecei com pequenas lojas de suco. Tive loja de suco em Ipanema, em Copacabana, tive oficina do Guaraná na Praia de Jeribá, em Búzios, onde é o Fishbone, e aí criei o Banana Jack, a marca com chopp de banana, com o hambúrguer artesanal, e vim construindo marcas. Eu sou uma pessoa que gosto de branding, gosto de criar marcas, gosto de entender qual é o recado que o mercado está me dando para eu poder transformar essa dor do mercado em produto. E sempre ligado ao entretenimento, à cultura e à gastronomia. Então, já se vão aí 30 anos de marcas, né, pelo Rio de Janeiro, gerando muito emprego, fomentando a economia do Rio. Isso é importante a gente falar. Hoje o setor de gastronomia é o maior gerador do primeiro emprego do país. Então, ele é a porta de entrada
por ser um setor com muita capilaridade. Você tem bar, restaurante, lanchonete, hotelaria, então ele absorve muita mão de obra e mão de obra sem muita qualificação. Então você consegue estar absorvendo o primeiro emprego e isso é muito importante para a economia, não só da cidade, mas do país. 30 anos de entretenimento, 30 anos de história, quase o que eu tenho de vida, ele tem de profissional. Mentira, é um pouquinho mais. Mas ele tem de profissionalismo. Agora, João, em 30 anos de história, a gente sabe que muitas vezes você teve que se reinventar, né? Sem Principalmente a gente acabou de passar aí por um período muito difícil na economia do país, não só do país, como do mundo inteiro, que foi a pandemia, né? Qual foi o impacto da pandemia nos teus negócios? Então, Thiago, na verdade, é muito importante eu falar isso. Eu já tive mais de 25 casas. Eu quebrei muito mais do que eu dei certo. Tá? Então é importante as pessoas saberem disso, porque hoje quem olha o João, o João bem sucedido, é o cara que nasceu fazendo sucesso. Não, o João já quebrou, o João já teve derrotas, só que o João é incansável. Né? O João quebra, monta outra empresa, monta outra casa, entende onde errou e continua trabalhando para gerar entretenimento, gerar emprego, gerar gastronomia. Então, isso é muito importante porque o Brasil, ele é um país que não é preparado para empresários, para empreendedores. Né? A gente tem uma cultura muito de CLT. Então, uma das coisas que eu venho falando, e através das palestras e de mentorias, eu falo muito sobre o empreendedorismo, porque a gente precisa ensinar as pessoas a empreenderem, porque o Brasil precisa de pessoas trabalhando e de pessoas empreendendo, porque os empreendedores são geradores de emprego. Então, é uma carreira de muita resiliência e, obviamente, que a pandemia ela foi um impacto, assim, se já é difícil ser empreendedor no Rio e no país sem grandes problemas, quando a gente enfrenta a pandemia, ela foi devastadora para o setor, principalmente os meus dois setores principais, de gastronomia e de eventos. Então, até hoje, a gente tem sequelas muito grandes no setor por conta do impacto, né, que a gente teve aí com relação à rentabilidade. É um setor muito frágil, ele tem uma margem de lucro muito pequena, apesar das pessoas acharem que ele tem uma rentabilidade muito grande. Você fatura muito, mas você gasta muito, então sobra muito pouco. Então, é um setor muito sensível. De repente, você tem um mês inteiro que você vem trabalhando bem, você tem um final de semana com uma chuva muito forte que os clientes deixam de ir, você sabe que naquele mês você não vai ganhar dinheiro. Então, quando você pega uma pandemia que você fica 3, 4 meses fechado, esse impacto aí, até hoje a gente está pagando essa conta do impacto da pandemia. A gastronomia ainda, alguns locais se reinventaram com a entrega, com o delivery, né? Agora, o show business, né? As casas de shows foram o que demorou mais se restabelecer, né? Perfeito. E hoje você tem ali algumas casas voltadas para isso. Você tem o Jack London, né? Você tem lá apresentação de artistas, de shows. Essa, hoje em dia, ela já está restabelecida ou você ainda está sentindo os impactos desse período? Então, perfeito. Ela está restabelecida com relação ao andamento atual, mas as sequelas financeiras, elas vêm, elas seguem coladas na gente. Então, assim, as dívidas, os passivos, os empréstimos que 90% do setor fez, ele continua pagando. Então, na verdade, aquela rentabilidade que a gente deveria estar tendo, a gente usa ela para pagar empréstimos e pagar contas e despesas que vêm desde a pandemia. Então, a gente tem ela funcionando melhor. Obviamente que a violência impacta muito, né? As pessoas hoje saem menos à noite, as pessoas estão com medo de sair à noite. Então, isso hoje, eu falo que a nova pandemia de 2024 é a violência. Então, ela afeta diretamente, principalmente setores de entretenimento, de gastronomia, porque as pessoas com medo de sair à noite, elas acabam mudando a opção, ou pedindo delivery, ou fazendo reuniões em casa, enfim, que fica mais barato e mais seguro. Ô, João, você estava falando também sobre a geração de empregos. Quantos empregos você gera hoje com as tuas casas? Rapaz, vamos lá, deve ter assim, direto uns 300 empregos.
Coisa pra caramba, né? E indireto, né? Porque a gente tem o valet, tem o delivery, a gente tem outras funções que a gente acaba impactando, né, positivamente a vida dessas pessoas. Então, é um setor que gera muito emprego. A gente contrata muita gente, muitos músicos, muitos DJs que não são fixos, né? Porque a gente paga por apresentação. Então, a gente tem a folha direta e a folha indireta. A gente impacta bastante gente. E você já falou aqui sobre essa questão do emprego. Eu vou bater um pouquinho mais, porque você agora está vindo candidato a político, apesar de não ser a minha parte. Você chegou a mandar alguém embora na pandemia? Rapaz, e recontratou depois? Então, teve que recontratar? Vamos lá. Eu tinha aberto uma casa muito grande em Ipanema. Eu abri a casa no dia 26 de dezembro, né? Logo depois da primeira onda da pandemia. E a gente abriu em 26 de dezembro, eu trabalhei em janeiro, fevereiro e em março. Fechou. Teve um novo fechamento. Ali, eu estava com 80 colaboradores. A minha vinda para a política vem desse movimento, né, da minha, não vou dizer que revolta, mas da minha indignação de como foi desenhada, né, essa segunda onda de fechamento, já sabendo do impacto que a gente tinha sofrido, já sabendo das sequelas que a gente estava passando, e quando eu falo a gente, são os empreendedores e os trabalhadores. E ali eu tive que desligar parte da equipe e fiz uma promessa de recolocar eles em outras casas que poderiam estar funcionando abertas. E daí eu criei o Instituto João Diniz, onde eu, através do meu network, sempre usando o meu network, eu realoco todos eles em alguns locais que estavam abertos. Então, supermercados, alguns pequenos restaurantes que estavam trabalhando com delivery. Então, eu mantenho 40, e os 40 que eu precisei fazer a rescisão, todos eu consegui colocar, porque eu fiz um compromisso com eles, que não ia ficar ninguém na rua, e menos de um mês eles já estavam todos empregados. Então, daí eu crio um banco de empregos, e a partir disso, eu começo a recolocar milhares de pessoas que estavam sem emprego, e eu conheci algumas pessoas que empregavam, muita gente que estava sem emprego, e eu começo a conectar, e a gente até hoje já recolocou 10 mil pessoas de volta ao mercado, através dessa plataforma gratuita, simples, objetiva, onde quem não tem emprego me avisa, quem quer dar emprego me avisa, e eu linko as pessoas. E quem está nos assistindo, como é que tem acesso a essa plataforma? Como é que pode achar essa plataforma? Qual é o nome da plataforma? Então, esse projeto faz parte do Instituto João Diniz. São 2 projetos que o Instituto ele visa: empregabilidade e capacitação profissional. Por quê? Muitas pessoas me pediam emprego e, na hora que eu conseguia linkar para ela participar de uma entrevista de emprego, ela não tinha experiência, ela não tinha qualificação. Então, eu entendo também a minha obrigação de qualificar de uma forma objetiva, rápida, preparar aquela pessoa minimamente para ela poder chegar numa entrevista de emprego e ser contratada como comim, como ajudante de bar, como ajudante de garçom, como ajudante de cozinha, como ajudante de administração, com Excel. Então, eu crio cursos dentro das minhas casas, gratuitos, diplomo as pessoas, e aí qualifico e consigo empregar todas elas. Formamos 2.000 alunos dentro desses 4 anos que a gente está atuando, e é muito prazeroso. E depois eu começo a desenvolver cursos para pessoas com deficiência. Então, hoje a gente tem cursos de garçom e garçonete e produção de eventos para autistas, pessoas com autismo e síndrome de Down, que é muito bacana também, é um curso bem voltado para inclusão, porque a gente precisa estar incluindo, mas não com discurso, com emprego, com autonomia, né? As pessoas que têm deficiência, elas precisam de autonomia. E depois eu sou convidado pela Marinha do Brasil para formar também marinheiros que estavam se desligando da Marinha e estavam sendo absorvidos pelo mercado que é muito perigoso, que é o mercado armamentista, né, de tráfico e milícia, pelo conhecimento técnico. Então eu começo a formar também rapazes, jovens que estavam se desligando da Marinha. Então o Instituto João Diniz nasce da pandemia com o meu entendimento de estar minimizando a dor da sociedade, principalmente das pessoas mais carentes. Então hoje eu posso dizer que você cresceu na pandemia, né? Ou Muito. Depois da pandemia? Rapaz, eu cresço sempre. Eu acho que a gente cresce sempre nas adversidades, né? Então, acho que as adversidades, quando você consegue entender de que formas que elas podem ser benéficas para o seu crescimento, eu acho que é a grande virada de chave. Então, cresci bastante como pessoa, como ser humano, como empresário, como político, mesmo sem estar dentro da política. Então, com certeza, cresci muito. Nós estamos aqui conversando com um empresário e futuro candidato, né? Futuro
vereador da cidade do Rio de Janeiro, aqui Amém. o João Diniz, gente. Ele que nesses 30 anos já se inventou, se reinventou e continua se reinventando. Agora, uma pergunta. Você tem alguns negócios diversos. Você tem uma academia na Rocinha, né? No Vidigal. No Vidigal, a Dubai Fitness. Isso. O Blá Blá, a Celine, são negócios diferentes. Não seria melhor um grande negócio ao invés de diversificar? Qual é o segredo? O que você pensa com relação a isso? Prefiro ter 10 negócios pequenos do que ter um grandão que dá mais trabalho. Eu, do meu ponto de vista, acho que vários para administrar daria muito mais trabalho. Eu estou enganado. Não, você está coberto de razão. Na verdade, a gente tem a marca Blá Blá, que a gente criou há 12 anos, e a gente franquia a marca. Então, a gente entende quem são as pessoas que podem estar representando, quais são os mercados que necessitam daquela marca, daquele produto, né? Eu falo que a gente não vende comida, a gente vende experiência. Então, eu preciso entender qual é a experiência que aquele determinado local quer e está oferecendo. Então, como a gente tem vários bairros no Rio de Janeiro e várias demandas, acaba que a gente monta negócios, não são micros, são pequenos negócios, né? Médios e pequenos negócios, para atender demandas diversificadas. Né? Porque também é o seguinte, quando você tem só um negócio e você tem um problema nesse negócio, você só tem uma galinha. Então, quando você tem 5 galinhas, se uma parar de dar ovo, você tem outras 4 que vão continuar. Isso vem da tua experiência de ter quebrado diversas vezes? Sem dúvida, sem dúvida. Você não pode, eu não gosto de apostar todas as minhas fichas num número e numa cor. Eu acho que a gente precisa, como empresário, entender que você vai ter momentos que a casa noturna vai estar mais sensível ao mercado e a gastronomia melhor. Os eventos, às vezes, eles estão no momento mais feliz para você ter uma rentabilidade. Então, você também tem que ficar entendendo o que o mercado quer dentro do que você sabe fazer. Qual é o setor que está te dando mais rentabilidade e menos risco e está apostando e tendo algumas opções, né, para você poder estar prosperando. Só uma curiosidade. A gente vive um momento que o rock virou uma coisa de coroa, né, cara? Aí você vê que o rock o and rock roll... aqui no Rio praticamente acabou, né? E aí São Paulo você ainda tem você ainda tem alguns foi nichos. contra uma tendência aí, buscando um público-alvo mais antigo, quando você abriu uma casa que praticamente tem show de rock, que tem... Como é que foi essa ideia sua? Você foi na contramão disso que você acabou de falar? Então, perfeita pergunta. Na verdade é o seguinte, eu não crio nada que o João quer. Eu crio o que o mercado precisa. Então, o empreendedor, isso é uma coisa importante, que o empreendedor, muitas vezes ele quer imprimir o gosto pessoal dele. Então, o João gosta de casas de entretenimento e de gastronomia. Mas eu não obrigatoriamente vou colocar o tipo musical da minha casa ou o tipo de gastronomia que eu gosto. Eu tenho que entender o seguinte, qual é a dor do mercado? Então, hoje, eu entendi que a gente tem um público muito grande, de mais 30 anos, mais 35 anos, muito carente de entretenimento, de diversão. Né? Hoje as pessoas envelhecem mais tarde. Né? Antigamente, hoje eu tenho 50 anos. O cara de 50 anos já estava deitado no sofá da sala, aposentado, não saía mais. Hoje a gente tem aí pessoas com 50, 60 anos superativas. Então essas pessoas querem sair. E a música que interessa esse setor, né? Obviamente tem muitos jovens que gostam de rock, mas eu digo, a pessoa com mais de 40, da década de 80 para cima, ela hoje, se ela quiser um lugar para ela sair, se divertir, dançar, muitas vezes ela não tem. Então eu comecei a entender esse recado que o mercado estava me dando e construir o Jack London Rock Bar para justamente atender uma demanda de um público mais 40 que não tem espaço nas grandes casas noturnas, né, que trabalham com público de 20 a 30. Então, na verdade, é entender o que o mercado precisa e dentro da sapiência que a gente tem, colocar um produto para... O Rock in Rio tá aí para provar que o rock não morreu, né? Com certeza. Apesar que de rock tem muito pouco Se no Rock in Rio. É isso aí, ele se adaptou. Para encerrar minha participação aqui, João, entregar para o meu amigo aqui, para o Ralf, para vocês falarem finalmente sobre a sua campanha política. Se você pudesse dar um conselho para quem está pensando em empreender, aquela pessoa que está cheia de dúvida, não sabe em que vai apostar, está pesquisando, franquia, vou abrir meu próprio negócio, o que você diria? Bacana, bacana. Primeira coisa, entenda o que você gosta, mas não entenda que o que você gosta é o que precisa ser colocado no mercado. Ou seja, eu gosto de gastronomia, eu adoro carne,
Mas será que é carne que aquele mercado que eu vou colocar o meu negócio precisa? Ou é japonês, ou é pizza? Então, respeita o mercado. Dentro do seu amor, respeita a necessidade do mercado, número 1. Número 2, estude o mercado. Não acha que você vai dar certo. Estude cases que deram errado, estude a concorrência, a precificação, o posicionamento, o público. Você tem que entender quem é o teu público-alvo. Então, são vários setores que vão te preparar, isso se chama planejamento, e as pessoas abrem muito na emoção e se planejam um pouco. Entende mercado, olha a concorrência, que você aprende muito com seus concorrentes, entende o preço, entende quem é teu público, entende se você conhece daquele produto, tem uma boa equipe. O que eu digo que o empreendedor, assim como um gestor público, ele é um expert em contratar pessoas. Então, você tem que ter um bom time. Eu sou dono de restaurante há 30 anos, mas eu sou um péssimo cozinheiro. Mas eu sei contratar os cozinheiros certos dentro da proposta gastronômica que eu tenho. Então, o empreendedor, ele tem como grande missão ser um maestro de uma orquestra, que ele precisa ter bons profissionais qualificados e capacitados para que ele possa oferecer o produto, a experiência, dentro de todos os setores, da cozinha, do bar, do atendimento de salão, do marketing, da compra, do estoque, ou seja, você vai fazer a orquestra funcionar de acordo com as pessoas que você tem no seu time. Então, contrate bem, treine sua equipe, capacite sua equipe para que eles possam te representar e você ter uma boa entrega e com isso prosperar como empreendedor. É isso aí, tá dado o recado. Eu agradeço muito o Thiago Sodré, colunista do Correio Brasiliense, do UOL, repórter da TV Fama, um grande mestre da comunicação. Mestre da comunicação. Por isso que eu quis, eu falei, deixa eu começar, deixa eu fazer a abertura. Deixa eu fazer a abertura e depois você entra, porque senão você me engole. Um pouquinho cada coisa. Tô aqui, tô ali, tô no Ele tá aqui doido pra dar alguma fofoca nova que saiu agora, né? Pois é, não posso falar aqui? Pode Posso, falar, né? cara. Pois é, gente. Doutora Deolane acabou de ser solta. Eu preciso sair daqui pra poder cobrir esse entretenimento Com agora, certeza. que é a minha área. Maravilha. Tá bom? João, Cara, obrigado. foi um prazer. Prazer Obrigado, meu. Vamos obrigado pelo encontrar carinho. mais Vamos vezes. sim. Agradecer. Obrigado. Muito obrigado. A Bom casa programa sempre aí pra sua, tá? vocês. Posso sair aqui? Já começamos com o pé direito. Tchau, gente. Um abraço, querido. Um dos maiores fofoqueiros do Brasil. O famoso fofoqueiro profissional. É isso aí. Mas, Diniz, já falamos de todo o seu sucesso na área empresarial e agora a gente vai entrar numa pauta que é a pauta da política. Nas últimas eleições, pós-pandemia, se engajando aí pela primeira vez entrando na vida pública, saiu com uma votação muito expressiva, quase mais de 16 mil votos, que é uma votação de pessoas que já estão na política há décadas, que já entendem como é que funciona o sistema, e de lá para cá começou a fazer uma rede social forte, começou a desenvolver outras áreas, além o treinamento desses cursos que você faz, dessas palestras que você... desses grandes eventos que você faz para empresários, inclusive, continua fazendo, mas você também entrou em questões como segurança pública, como esporte, através da sua academia. Você é faixa preta já? Sou faixa preta de jiu-jitsu. A família toda, meu pai é faixa preta de judô, a gente já vem de uma tradição das artes marciais desde o berço, né? Então, essa visão sua de segurança pública, ela veio do treinamento nas artes marciais ou veio da necessidade que você vê do seu tipo de comércio de atendimento, de ter segurança na cidade, porque a falta de segurança faz que as pessoas não saiam de casa? Perfeito, Ralf. Vamos lá. A gente, quando se coloca à disposição de trabalhar para a sociedade, a gente precisa entender, assim como no setor empresarial, eu preciso entender qual é a dor do meu cliente para que eu possa criar um produto e um serviço para atender aquela dor. Quando eu me coloco à disposição da sociedade, eu também preciso entender qual é a maior dor da sociedade. Então, o que eu digo é o seguinte, um gestor público, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente, ele tem que entender o seguinte, a empresa Rio de Janeiro, qual é a maior dor dos clientes, né, que são os cidadãos que pagam os salários e vivem na cidade? Hoje, a maior dor é a violência, é a segurança. Então, para mim é uma coisa que chega a ser óbvia.
Se eu estou me colocando à disposição de trabalhar para a sociedade, eu preciso entender o seguinte, não é a pauta que o João quer, é a pauta que é necessária. E hoje a pauta que é necessária, a gente tem um cuidado especial e trabalhar em prol dela, é a segurança pública. Então, todos os meus movimentos, independente de eu ser um empresário, um empreendedor, e eu adorar falar de empreendedorismo, de crescimento econômico, de educação, de capacitação profissional, de geração de emprego, se você tem violência, principalmente numa cidade que tem a característica do Rio de Janeiro, que é uma cidade de turismo, comércio e entretenimento, você corta na raiz todo o crescimento econômico. Então, na verdade, eu estou resolvendo dois problemas. Eu estou resolvendo o problema da sociedade, que é o medo de andar nas ruas, e o problema do crescimento econômico da cidade. Porque se você tem violência, as pessoas não saem na rua. O turista não vem para o Rio de Janeiro. Então, você não tem dinheiro entrando no mercado. Com isso, você para de contratar. Com isso, as empresas começam a ter mais facilidade de quebrarem. Então, a gente precisa entender qual é a dor, segurança. Quais movimentos a gente pode fazer, eu como candidato a vereador, dentro do município, para poder estar suprindo essa dor. Então você hoje tem a parte de tecnologia, que é muito pouco usada no Rio de Janeiro. Você ter câmeras de monitoramento com inteligência artificial, linkadas diretamente com os batalhões, 24 horas, porque é uma pauta que tem que haver uma parceria do município e do Estado. Então, o município é responsável pelo monitoramento, pela inteligência artificial e pela distribuição das câmeras. Só que ela precisa estar linkada à Polícia Militar. Porque não adianta você filmar e não transferir automaticamente aquela imagem, aquele delito, aquela violência para o batalhão poder agir. Então, com isso, você tem hoje alguns municípios que têm uma participação ativa do município e do Estado, onde a inteligência artificial faz a leitura das placas. Com isso, você sabe se o carro ou a moto é roubada ou furtada, quando ela passa em certas ruas, avisa ao batalhão e o batalhão já sai e já faz a interceptação do marginal, ou seja, você se antecipa ao crime. Então, isso é o município participando da pauta de segurança pública. Outra pauta fundamental, a Guarda Municipal é uma instituição que tem mais de 30 anos. E a gente precisa falar de inovação. A Guarda Municipal parou no tempo. O plano de carreira deles é muito ruim. O armamento, a capacitação profissional é muito ruim. Então a gente precisa entender de que forma que a gente pode cuidar daqueles seres humanos que se colocam à disposição como guardas municipais para que eles possam ter um bom salário, um bom plano de carreira, motivação, capacitação profissional para que eles possam atuar na rua. Parece que o guarda municipal não é igual é no Exército, igual, não é igual é na PM, né? Na PM você entra sargento, aí vai tenente, até chegar coronel. Na Guarda Municipal o cara entra e sai do mesmo jeito, né? Sai do mesmo jeito. Ele ganha... É ruim, né? Cara, assim, as pessoas querem evoluir, cara. É a mesma coisa que eu contratar um cumim, que é o ajudante de garçom, e ele saber que daqui a 30 anos ele continua cumim. Não vai virar o cozinheiro nunca. Não, ele quer ser garçom, ele quer ser coordenador, ele quer ser maître, ele quer ser gerente. As pessoas querem prosperar. Então, o guarda municipal, ele hoje precisa de carinho, de entender de que forma que a gente pode motivar aquela instituição. A gente precisa reformular a guarda. Para quê? Para que a guarda possa atuar nas ruas, protegendo a população, auxiliando a polícia militar em pequenos delitos. A guarda não vai subir morro, não vai combater milícia, mas a guarda pode dar uma proteção aos principais delitos que mais afetam e machucam as famílias, que é o furto, é aquela agressão do morador de rua, é o furto do garoto que está tentando roubar um celular e ataca uma família, que puxa uma faca, que pode gerar ali um latrocínio. Então, quando você tem um guarda municipal preparado, motivado, qualificado e num segundo momento armado, para poder também se proteger e também ter mais respaldo para atuar em algumas situações que hoje ele sem arma não pode, você começa também a trazer o município para ajudar o combate da violência. Então, hoje o município, ele precisa entender que ele tem sim obrigação de participar da pauta de segurança pública em conjunto com o governo do Estado, fazendo dentro do que cabe ao município os movimentos necessários para que ele possa trabalhar em conjunto e
com isso proteger as famílias para que a gente possa voltar a ter turismo, a ter crescimento econômico, as pessoas pararem de perder, as pessoas perderem o medo de sair na rua. A gente perdeu o direito de ir e vir. Hoje a cidade, ela está, assim, a gente está acuado dentro de casa, né? As famílias, os senhores. Então, a gente precisa voltar a ser a cidade maravilhosa. E para isso a gente tem que falar de segurança. E uma das coisas que mais me indigna, como empresário, pai de família, enfim, gerador de emprego, e agora como futuro vereador, é o seguinte: por que nenhum vereador fala nesse assunto? Por que eles se omitem desse assunto, que é a principal dor da população? Não é a minha dor, é a dor da população. Então você, como gestor público, você tem que entender o seguinte: qual é a dor? Segurança? Violência? Que movimentos a gente pode fazer para a gente poder ajudar o governo do Estado e proteger as famílias? Quando você coloca, então, ordem na casa no seu slogan, é praticamente isso, né? Ordem na casa. Onde não tem ordem, não tem progresso. Onde não tem ordem, se você tem uma família que não tem ordem, essa família, ela não perpetua. Se você tem um negócio que não tem ordem, o seu negócio vai quebrar. Se você tem uma academia... Eu organizava festas também na época que eu era presidente de DCE de faculdade, fazia gastas de calouro. Eu nunca fui profissional, nunca quis ser profissional dessa área, que é uma área complicada. Mas eu chegava, eu vendia assim 1.500 ingressos. Pô, eu ganhava dinheiro praticamente, eu vendia milhões e milhões de litros de cerveja, de bebida, e no final não tinha lucro no bar. Eu não entendia como é que funcionava. Porque você não estava organizado. Exatamente. Os garçons davam para as meninas, davam porque tinha uma ordem. É isso, ou seja... Vou fazer a festa. Então, no final, só tinha o lucro da bilheteria. Exatamente. Então, você vê que quando você não tem ordem, não funciona. Uma família, uma cidade, um estado, um negócio. Então, a gente precisa ter ordem. Eu lanço em 2022, em 2021, eu lancei um livro chamado Ordem na Casa, onde eu já venho falando sobre a necessidade de você ter a ordem, você ter a gestão profissional, né? As pessoas confundem muito política com gestão profissional, né? Você tem hoje, assim, políticos, geralmente são pessoas famosas, que elas têm muito voto, mas isso não os qualifica como gestores profissionais. Para falar exatamente isso que eu estou falando. Qual é a dor? Como é que eu vou solucionar essa dor? Quem é a minha equipe que vai estar dentro do meu gabinete? Porque um vereador, ele é um empresário, né? É um empresário, ele tem um gabinete que ele pode contratar X colaboradores e ele tem que entender o seguinte: as pessoas que estão dentro do meu gabinete, elas têm que ser técnicas e preparadas para atenderem as minhas principais pautas. Então, no meu caso, eu tenho a pauta de segurança. Eu vou ter uma pessoa dentro do meu gabinete que vai, junto comigo, fazer a gestão de leis, de movimentos que visem a segurança e a proteção das famílias. Eu tenho uma pauta de inclusão de pessoas com deficiência. Vou ter uma pessoa qualificada que entenda, tenha poder de fala sobre aquela pauta. E ela vai desenhar a 4 mãos comigo os movimentos. Eu vou ter uma pauta de esporte, de inclusão social através do esporte, através das lutas, através de uma série de movimentos que você forma pessoas, forma cidadão e dá profissão. Então, quando você fala esporte e cultura, através da música, da arte, do esporte, você forma indivíduos e você dá um emprego para essas pessoas. Então, vou ter uma pessoa fazendo isso. Vou ter uma pessoa tratando da parte de educação, de formação, de capacitação profissional. Então, quando você entende que o seu gabinete é uma empresa, que você precisa ter as pessoas qualificadas te representando à frente de cada pauta, você entende que você precisa entregar. Entende a dor, quem é qualificado, quais são os movimentos, cria processos e faz entrega, impacta quem tem que ser impactado, que é a cidade e principalmente o cidadão. Quantos anos você demorou para se tornar um faixa preta e dominar a arte marcial? Eu demorei 20 anos, 15 anos para pegar a faixa preta. Entendi. E quanto tempo você acha que um guarda municipal tem que passar para aprender a lidar com as suas emoções e portar uma arma, que é uma pauta que está urgentíssima, e qual é a forma que você acha que tem que ser feito isso, o armamento da Guarda Municipal? Perfeito, vamos lá. A gente olha para a Polícia Militar, que a gente já tem uma base, né, de como é feito o treinamento da Polícia Militar e o armamento da Polícia Militar. Então, ali você já tem um movimento que já existe. Então, você pega o que deu certo desse movimento e traz para a Guarda Municipal.
Por quê? É um movimento de seres humanos que querem trabalhar defendendo a comunidade e eles precisam estar capacitados tecnicamente, psicologicamente, para que eles possam portar uma arma e entender sobre as leis e os movimentos que eles precisam fazer para que eles possam defender a população. A mesma coisa na Guarda Municipal, obviamente guardada em suas devidas proporções. A Polícia Militar e a Civil, ela age dentro de uma esfera de necessidade, e a Guarda Municipal, ela não é para substituir a polícia, mas ela é para complementar o trabalho. Apoio, né? Então, o mesmo trabalho que foi feito com a Polícia Militar, a gente precisa entender o que deu certo. Isso aqui foi bom, então a gente pega e traz para a Guarda Municipal. Isso aqui não está sendo bacana, então a gente nem leva. Então, com isso, você começa a entender que você precisa tratar do psicológico, da parte física, da parte técnica, do plano de carreira, porque todo mundo quer trabalhar para prosperar e fazer uma carreira para ela ter não só a rentabilidade, mas ela ter a gratificação de ver que ela prosperou na carreira dela, um salário digno. Então, com isso, você motiva a sua equipe, entende? Se eu tiver uma série de garçons que eles não estão motivados, não recebem bem, eles sabem que eles nunca vão passar de comim, que eles não têm um plano de carreira bacana, que eles não têm futuro dentro daquele movimento, eles não vão atender bem o meu cliente. Então, a mesma coisa com a Guarda Municipal. A gente precisa reestruturar a Guarda. A função da Guarda é incrível, mas ela é muito mal utilizada, é muito mal gerida, a ponto da população ter raiva da Guarda. Hoje, a população do Rio de Janeiro tem raiva da Guarda Municipal. Por quê? Porque eles são conduzidos a fazerem movimentos que atacam a sociedade, os trabalhadores. Então, é entender o seguinte, é dessa forma que a gente vai fazer, a gente precisa ter ordenamento urbano, mas a forma de abordagem é dessa maneira que tem que ser feita. Vamos entender, eles têm que ser entendidos como necessários pela população. E hoje, o que se escuta é, pô, a guarda não serve para nada, esses caras só batem em trabalhador. Eles são trabalhadores, só que eles estão sendo mal direcionados, estão sendo mal cuidados, mal preparados e mal remunerados. A entrega deles não vai ser boa. De qualquer profissional não vai ser boa. Então, vamos lá, sem apontar dedo para quem errou, vamos mudar, vamos ajudar essa instituição a trabalhar da pauta de segurança pública, defendendo as famílias. Tudo em prol da defesa das famílias. Quanto mais forças de segurança a gente tiver trabalhando junto, governo e município, e movimentos alinhados, a gente tem uma resposta direta na proteção das famílias, na tranquilidade e, com isso, no crescimento econômico. Bacana. Segurança presente, você acha... Qual é a sua opinião sobre segurança presente? A gente precisa entender de novo. A segurança presente, ela nasce criada pelo Coronel Felipe, que é uma referência dentro da segurança pública, perfeita naquele momento, só que ela precisa de alguns ajustes, né? Então, o que a gente precisa entender também é que nada que é criado hoje, daqui a 10 anos, ele não pode ser mexido, ele deve ser mexido, para você entendendo qual é a demanda. Igual as UPPs, elas nasceram com um intuito ótimo, com uma leitura perfeita, mas não se adequaram durante o movimento, e aí perdeu a funcionalidade. Então, do mesmo jeito que eu tenho um restaurante que tem 12 anos, que todo ano eu preciso ir lá, mudar o cardápio, trocar a roupa do funcionário, mudar o playlist, mudar a decoração, mudar a minha forma de comunicação, a gestão pública também precisa fazer isso, na educação, no esporte, na segurança pública. O nome disso é inovação. A gente precisa estar em contato direto com a inovação, entendendo qual o recado que a demanda que o mercado está dando. É esse recado? Ajusta. Vai ajustando, vai ajustando. Com isso a gente consegue atender as demandas. Se a gente congelar, criar um projeto maravilhoso hoje, daqui a 5 anos, ou daqui a até menos, ele não vai ser maravilhoso. Porque a gente não fez as mudanças necessárias, e não são drásticas, não. Se você vai fazendo mudanças sempre ao longo da gestão, você não precisa fazer uma mudança necessária. A Guarda Municipal tem mais de 30 anos e não teve mudança. Então agora vai ter que se fazer uma mudança um pouco mais radical para ela voltar para o game, para ela voltar a dar certo. Mas se a gente, durante a gestão, for adequando
a gente consegue manter a sociedade sendo atendida em todas as pautas. Eu tava vendo outro dia uma entrevista do prefeito de Nova York, que plantou tolerância zero lá. Ele falou que quando ele implementou, ele falou que sabia que não ia conseguir avançar muito. E aí ele começou a aprender, o cara furou o sinal e ia lá pegava ele. Mas ele sabia que não ia conseguir segurar o cara, mas para surpresa dele, a maioria das pessoas que cometiam delito eram as pessoas que cometiam delito constantemente. Sim, perfeito. Então, ele conseguiu tirar muitos marginais, não pelo crime em si, mas pela reincidência desses crimes. Você acha que é isso que acontece no Rio de Janeiro? A criminalidade está restrita a poucas pessoas que cometem muitos crimes? Não, ou você acha que há uma malandragem geral? Não, há muitas pessoas que cometem muitos crimes, né? O que eu digo é o seguinte: o jovem que você não educa é o adulto que você pune. Então, para a gente falar de segurança a médio e longo prazo, a gente tem que ir lá na educação, lá na base. Por quê? Porque entendam que a criminalidade, na cabeça do marginal, é a forma dele ganhar dinheiro, é o emprego dele. Se você não capacitar esses jovens todos hoje da comunidade, dando esperança, educação e capacitação profissional, dando chance dessa turma ser absorvida pelo setor formal, informal e de empreendedorismo, esse cara vai buscar o dinheiro em duas grandes empresas que contratam, e você tem plano de carreira, que se chama tráfico e milícia. Esses caras fazem plano de carreira. O garoto no tráfico, ele entra como fogueteiro, entra como depois vapor, depois primeiro soldado, segundo soldado, gerente da boca e dono do morro. Ele tem um plano de carreira. A milícia é a mesma coisa. Esse cara entra ali para ser contratado. Ele está trabalhando na cabeça dele. Só que o trabalho dele mata pessoas e impacta a cidade, a família. Então, a gente precisa entender o seguinte: por que tem tantos jovens sendo contratados pelo tráfico, pela milícia, e não pelo setor privado, e não pelas CLTs, e não criando empreendedores, e não criando novas pessoas do esporte e da cultura? Então a gente começa a resolver o problema da violência de verdade é aqui, porque senão a gente continua sendo uma fábrica de produzir marginais. O Rio de Janeiro hoje é uma fábrica de produzir marginais porque não educa. Não dá estrutura para que essas pessoas possam ser contratadas. Esse cara vai ganhar dinheiro de alguma forma. E o que ele entende como certo, e aí a bandidolatria ainda piora isso tudo, é que aquilo ali é normal, porque o cara é fruto do meio. Então ele começa a achar normal roubar um celular, roubar uma senhora na rua, atacar uma família, roubar um carro, roubar uma moto. Vê que é fácil, né? Entende? Por quê? A qualificação profissional que ele tem é nenhuma. Ele só tem qualificação profissional para fazer aquilo. Então vamos lá, como Estado, como gestão, vamos pegar e vamos dar chance para esse cara ter algum futuro. Ah, o cara não quer ter futuro, meu irmão, você vai ser enquadrado. Mas a gente precisa dar chance para essa rapaziada. E a gente também precisa botar ordem aqui em cima para o cara ver o seguinte: não é bagunça. É melhor eu ir aqui me capacitar, porque se eu vier para o crime, eu vou me atrasar. O delegado Marcelo fala na palestra dele uma questão muito interessante, que ele fala que no Rio de Janeiro há um incentivo ao crime. Porque você, segundo ele, só 1% dos criminosos são pegos. Só 2%. E desses 2%, 1% sai na audiência de custódia. Então, qual o negócio no mundo que vocês têm 99% de chance de dar certo? Perfeito. Só a violência. Ou seja, a violência é o empreendedorismo que dá certo, né? É como se eu montasse todas as empresas que eu montei, a chance de eu quebrar é quase nenhuma. Hoje, o marginal, ele tem exatamente esse tipo de tratamento. Então, óbvio também que a gente tem que entender de que forma que as leis podem ser modificadas, de que forma que a gente pode fazer com que aqueles marginais, aqueles caras que são fora da lei e estão atacando as famílias, fiquem fora de circulação. Entende? Porque esses caras são nocivos à sociedade. E se o exemplo que está sendo dado a eles é: você vai roubar, você vai agredir, você vai matar, você vai ser preso, você vai ser solto. Esse cara, na verdade, está sendo estimulado a continuar fazendo, e quem está olhando também entende que aquilo ali é um movimento, que a chance de dar errado é muito menor do que a chance de dar certo na cabeça deles. Então, isso também tem que mudar.
Então, não tem uma solução mágica, entendeu, Ralf? É uma série de movimentos. O Estado precisa se colocar, a gente precisa retomar as nossas áreas que hoje o Rio de Janeiro perdeu para tráfico e milícia, que a gente não tem acesso. A gente precisa trazer o município com tecnologia e com guarda municipal. E aí sim, também podem árvore, iluminação, óbvio, mas vamos falar de tecnologia, vamos usar a tecnologia a favor da gente. Drone. A gente precisa ter drone. Como é que a gente não tem drone nas praias, monitorando a quantidade de arrastão? Uma coisa que aconteceu. Eu sigo você, assisto os seus posts e você incentivando a gente a correr. Você quase 3 horas da manhã, você lá correndo, ó, não tem esse negócio de não ter tempo, não sei o quê. Aí eu falei, pô, esse cara tá vendo? Aí eu comecei a correr na praia, né? Ai, que bom, tá vendo? Uns quilos. Pô, aí na outra semana eu olho lá, os caras tudo sendo assaltados na praia. Eu falei, não dá, meu. Tem que correr com... Eu fui ao Zé do Dinheiro, mas não dá pra correr na praia. Não, evita correr à noite, né? Não que de dia você também não tenha o problema. Assim, outro dia um turista tomou um tiro ali. Eu queria seguir ele, correndo 3 horas da manhã, mas não. Mas vai pra academia, pronto, corre na academia. Mas o que eu digo é o seguinte, cara, assim, a gente cria muita desculpa, né, pra não fazer as coisas. E é importante a gente entender que tá tudo aqui, ó. Por exemplo, quando eu resolvi vir pra política, todo mundo falava assim pra mim, João, você não tem medo de vir pra política? Aí eu pensava, eu falei, cara, não tenho. É muito mais perigoso você montar um restaurante do que você vir para a política. Porque quando você monta um restaurante, você faz um investimento, você aposta o que você tem e o que você não tem, você pode ter um insucesso, perder o dinheiro que você investiu e perder mais dinheiro. Na política, não, cara. Se você não pisar fora da linha, você tem um salário pago, um gabinete pago, 4 anos para poder mostrar o seu trabalho. Cadê o problema? Cadê o problema? É para quem não quer trabalhar ou para quem quer fazer a parada errada. Então, Diniz, grande empresário, está se colocando à disposição aí para representar, principalmente aqui a Barra da Tijuca, Zona Oeste, mas toda a população que gosta de empreender e gosta de ter, e quer buscar mais segurança, pessoas que realmente sejam qualificadas para debater esse tema, que provavelmente vai ser o primeiro tema em pauta na próxima gestão, que é das guardas municipais. Então, está de parabéns. Obrigado. Tem aí uns minutos finais para deixar suas considerações. A TV.com Areal agradece, Jornal Última Hora agradece. Tivemos aqui o grande Thiago Sodré, também agradecemos a ele. Deixa aí as considerações finais. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz realmente de estar junto com vocês. E eu queria dar um recado principalmente para os cariocas. A gente precisa fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser a cidade maravilhosa. Eu tenho 51 anos, eu nasci em 1973. Eu conheci a cidade maravilhosa e eu vi a cidade maravilhosa se tornar uma cidade de medo. E quando eu venho para a política, o meu intuito é promover, junto com todos os meus pares, movimentos que auxiliem a principal dor do carioca hoje, que é a segurança, que é a violência. Então, vamos falar de segurança municipal, fazer todos os movimentos, falar o que nenhum vereador nunca falou. É impressionante como nunca vereador nenhum se posicionou com pauta de segurança. E eu entro como candidato a vereador com essa principal pauta, falando do que dá para o município fazer em parceria com o governo do Estado. Então, a gente precisa fazer com que o Rio de Janeiro volte a prosperar, volte a crescer economicamente, volte a contratar, volte a ter turismo pujante na cidade, que é o nosso maior ouro, é o turista. Então, a gente precisa preparar a cidade para receber essas pessoas e sem ordem não tem progresso. Então, fica aí um convite a todos que conheçam minha história. Eu falo o seguinte, não votem em mim, me contratem. Conheçam o meu currículo, conheçam a minha história, tudo que eu fiz e todas as minhas propostas, porque eu não falo do que eu tenho vontade, eu falo do que eu fiz. Eu já tenho legado. E o que eu vou trazer para a gestão pública é tudo que eu fiz na minha vida privada e deu certo. E a minha ideia é estar atendendo todas as famílias e toda a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado, João Diniz. Última Hora, notícia levada a sério.